dia! Olá, quinto ano, bom dia! Vamos preparar? Ó, já estou de farda, preparar o cantinho aí do estudo? Preparem o livrinho de ciências, o caderno, vejam o estojo completo, a garrafinha de água, né? Quando preparam aí o cantinho para a gente começar. Peguem aí o livro 1 e quero dizer, né, da alegria de estarmos juntos novamente, né? Uma nova semana, novos conhecimentos, né? Vamos aprender juntos. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é com este poder que nos revestimos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peguem aí o livro de vocês, o livro 1, não é? Ó, vamos abrir na página 56. Na aula passada, não é, nós falamos um pouco sobre o ciclo da água na natureza e falamos um pouco também sobre os rios voadores, né? Que vai concluir, abram aí para acompanhar comigo a página 56, ó, tá aqui comigo meu livro, o livro 1, página 56. Todo mundo aí, ó. Vamos lá? Tia vai falar um pouco sobre os lençóis freáticos, só relembrar um pouquinho, não é? Sobre o ciclo da água e os lençóis freáticos. Vocês vão falar um pouco, né? Eu quero que vocês daqui a pouco vão responder a página 57, que eu vou passar para casa, para você falar um pouco sobre o ciclo da água, que nós vimos na nossa aulinha passada, não é? Que o ciclo da água ela está em constante movimento, não é? Que ela acontece através de 3 etapas, quando o Sol esquenta a água e ela sobe, não é? Quando ela sobe, ela evapora, ela passa por 3 processos: evaporação, né? Depois condensação e precipitação. Quando essa água cai em forma de chuva, uma parte vai para os rios, para o lago, que volta para os oceanos, e outra parte se infiltra no solo. Quando se infiltra no solo, formam os lençóis de água subterrâneos. É o que nós vamos ver hoje, para finalizar o capítulo, na página 56. Então, ó, os lençóis freáticos são chamados lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos, tanto faz, não é? É quando são os cursos de água dos rios subterrâneos, que eles se formam nas camadas porosas do solo. Já nós vimos também que existe um grande reservatório de água, não é? Que são chamados o quê? De aquíferos, que nós vamos falar um pouco, né? Já os aquíferos, eles são reservatórios de água que se acumulam nos espaços entre as camadas das rochas porosas. Então, finalizamos essa parte da página 56, que fala sobre os lençóis, né, freáticos, e fala sobre os aquíferos, tá bom? Olha só, vocês vão responder em casa a página 57. Acompanha comigo aí, ó. Vou explicar a tarefinha. Primeiro, veja a seguir o desenho representando o ciclo da água. Então, tá aí, né? Um desenho representando o ciclo. Você vai explicar, ele está pedindo para que você explique como ocorre esse processo. Lembra? Se não lembrar, vai na nossa videoaula passada que está lá. Então, você vai explicar com suas palavras como é que acontece. Todo o processozinho. Primeiro o sol, esquenta a água, né? Aquece, quer o que? Evapora. Vai falando com suas palavrinhas, ok? Vai falando dos processos de evaporação, que depois sobe, forma as nuvens, aí acontece a condensação, né, que juntas todas elas, quando elas ficam muito pesadas, aí acontece o quê? A precipitação, que aí ela cai em forma de chuva, e aí o ciclo recomeça. Todos os passozinhos com as suas palavras. 2, ela pergunta por quê esse processo é importante. Por que o processo do ciclo da água na natureza é tão importante? Nós sabemos que esse processo, né, vai garantir que a água permaneça em nossa vida de forma constante. Ou seja, ela também é uma fonte renovável. Então, você vai falar com suas palavrinhas, né? A água é fonte renovável e a importância dela. Esse ciclo, ele vai garantir
que a água permaneça nas nossas vidas, não é? Ela é de forma constante, porque o ciclo sempre está em constante movimento, a água nunca está parada, né? Entenderam? Página 57, as palavrinhas de vocês. Agora vamos finalizar o nosso capítulo 3 hoje, falando um pouco, bota aí na página 58, 59, que nós vamos falar um pouco hoje sobre as propriedades, ok? Olha só, hoje, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Nós vamos estudar as propriedades da água, ok? Nós vamos ver hoje, olha só, algumas propriedades, que é o empuxo, né? Nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a dissolução da água, ou solubilidade, né? E um pouquinho sobre tensão superficial. Vamos lá? Então, temos aí, acompanha aí comigo, página 58, 59. O meu livro está aqui. Sobre as propriedades, né? Primeiro, o empuxo. Então, o empuxo, ele vem de quê? É a força que a água exerce nos corpos mergulhados, empurrando-os de baixo para cima. Tá vendo aí ó, como tá? Quando vocês gostam de brincar na piscina, tá? Eita, vamos boiar, né? Vocês dizem, vamos. Eita, parece que eu estou flutuando. É assim. Aí, puxa, ele pegou uma pedra, puxa, uma pedra tão grande, tão leve, ele está de baixo, né? Para cima. Aí, ó, ufa, de repente ficou pesada. Então, veja só, o empuxo, não é? É a força que na água atua contra a gravidade. Ou seja, até parece, né, que uma pessoa fica mais leve quando está dentro d'água. O empuxo, ele vai atuar de baixo para cima em sentido contrário da força da gravidade. Aí, ó, fica ligado. A gravidade e o empuxo, ela determinará se um corpo afundará ou boiará em meio líquido. Então, ó, vocês devem se perguntar, tia, e por que um navio tão grande, não é, tão pesado, ele consegue flutuar? Será por quê, tia? Né? A massa, vejam só, do navio, né, ela é distribuída em um enorme volume. Vamos ver? Tia pesquisou para vocês, olha só. Então, ó, por que o navio flutua? Isso ocorre porque a água exerce sobre um corpo submerso uma força que o empurra para a superfície. A essa força damos o nome de empuxo, que exercido sobre um corpo submerso é igual ao peso da água deslocada. Assim, quando o empuxo é maior do que o peso do objeto, esse objeto flutua. E quando é menor, ele afunda. Gostaram? Esse aí, ó, presta atenção. Nem tem no livro de vocês, né? Eu acho que vocês ficaram curiosos, né? Pensaram. Gostaram? Olha só, de um saber a mais, né? Agora, nós vamos falar, né, sobre outra propriedade, que é a dissolução, ou também conhecida como solubilidade. Então, a água que nós conhecemos, né, em sua fórmula química é H2O, onde representa a fórmula química da água. H2O, onde nós temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, ó, dissolução ou solubilidade, né? É a capacidade que a água tem, né, de dissolver várias substâncias. Então, uma das importantes propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. A água é considerada solvente universal, porque é abundante na Terra e é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Então, quando eu tenho, né, vejam só, soluto, vocês vão perceber, mais solvente, que é igual a solução. Quando nós misturamos água com açúcar, né, que é o soluto e o solvente,
resulta numa solução, não é isso? Então, ó, o soluto vai ser a substância que são dissolvidas na água. O solvente são as substâncias onde o soluto será dissolvido. E a solução é a mistura do soluto com o solvente. Vocês estão vendo aí, ó. Então, solvente, quando ela diz solvente universal, o dissolução, é a capacidade que a água tem de dissolver substâncias nela. Água e açúcar, água e sal, né? São dissolúveis na água, tá certo? Então, o meu soluto com o meu solvente resulta numa solução. Quando eu vou preparar o soro caseiro, por exemplo, né? O sal, a água, um pouquinho de açúcar. Então, isso resolve no quê? O que é que vai dar? Uma solução, ok? Muito bem. Vamos agora à nossa última propriedade, que é chamada de tensão superficial. A força de atração, tensão superficial, a força de atrair, de atração. É a força de atração entre as moléculas da água, que permite que a superfície da água se comporte como se fosse uma membrana elástica. Então, vejam só, moléculas que estão na superfície da água só são atraídas por moléculas abaixo e ao lado delas, criando uma película elástica na superfície, chamada de tensão superficial. Então, essa camada protetora que nós percebemos, como, tia? Que é chamada de tensão superficial, nós podemos perceber quando alguns insetos podem andar sobre a água. Né? Já perceberam isso? Já observaram? Também podemos perceber jogando alguns materiais bem leves na água, como, por exemplo, folhas secas, né? Você percebe isso aí. Bom, pessoal, por hoje é só, não é? A nossa aulinha. Finalizamos hoje o capítulo 3. Peguem aí, por gentileza, o livro na página 59. Não é? Vamos responder. Ó, vocês têm um investigue para fazer. Olha só os materiais que vão precisar, materiais que já tem em casa, tá? O investigue observando a tensão superficial. Você vai precisar os materiais: um copo de vidro, água, purpurina e detergente, é o que vocês vão precisar. O que fazer? Você vai encher o copo até a metade com água. Depois, vai acrescentar delicadamente a purpurina, não é? E ver o que é que acontece. O que é que acontece com ela? Ou afunda ou flutua. 3. Coloque algumas gotas de detergente no copo. E agora, o que acontece com a purpurina? Ela afunda ou flutua? Você vai marcando o X, ok? Agora, ó, vamos responder. Agora é com você. Vamos responder a página 59. Primeira questão. A água possui algumas características denominadas propriedades, que nós vimos hoje, não foi? O empuxo, a dissolução, ou chamada também de solubilidade, né? E a tensão superficial. Leia as afirmativas e coloque V para verdadeiro ou F para falso, né? Vamos respondendo aí. 5 minutinhos, né? Que são poucas as alternativas. Respondem aí. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos corrigir? Agora é com você. Então, ó, a água pode dissolver muitas coisas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós aprendemos hoje que ela é o quê? A água tem uma propriedade que ela é chamada de quê? Dissolução, né? Ela pode dissolver várias substâncias, né? Ela tem a capacidade, não é isso? Ela é conhecida como solvente universal. A solubilidade pode ser considerada uma propriedade da água, assim como a tensão superficial e o empuxo? Verdadeiro! Muito bem. Então, fera, hein? Eu acho que esse assunto, ó, muito bem.
Em uma piscina, temos a impressão de que ficamos mais leves. Essa é uma propriedade da água chamada de empuxo? Verdadeiro! Muito bem, turminha. A tensão superficial da água faz com que as moléculas estejam mais próximas, formando uma espécie de película que impede, por exemplo, alguns objetos de afundar? Verdadeiro, muito bem. Olha só, gente. Depois que vocês responderam, né, corrigimos juntos essa atividade. Então, finalizamos o nosso capítulo 3, não é isso? Vocês irão ler em casa, para relembrar, páginas 60 e 61. Finalizamos o nosso capítulo 3 hoje. E vocês irão para casa responder. Primeiro assistir, não é? No SAIS, a videoaula do capítulo 3 sobre a água, assistam em casa com a família, né? E depois responder a atividade online do capítulo 3 de ciências. Vocês terão até domingo, não é? Dia 17 para responder, certo? Assiste a videoaula no SAIS do capítulo 3 sobre a água, depois responder a atividade online do capítulo 3 em casa até domingo, até dia 17. Bom, turminha, por hoje foi só. Um beijo e até a nossa próxima aula de ciências. Fiquem com Deus.